Muitas vezes, diante das dificuldades, diante da tormenta que enfrentamos, a nossa atitude é de nos apavorar. Esse é o estudo de número 928 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A palavra do nosso Deus nos assegura que Ele tem todo o poder para reduzir, para acalmar todas as tormentas. Vamos ao nosso tema, calma! O Todo-Poderoso, Ele acalma a tormenta. O nosso texto base está no livro de Salmos, número 107, o verso 29, que diz: reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Tormenta é uma tempestade violenta, é um temporal, mas também pode ser considerado no sentido figurado como uma grande quantidade de acontecimentos ruins, como uma grande perturbação ou como um sofrimento exagerado, aonde há muita aflição, muita agonia e também amargura. O salmista, ou seja, o autor do Salmo 42, que pode ser Davi ou os filhos de Corá, ele nos mostra que passou por momentos de grande sofrimento e por grande tristeza. Salmo 42, verso 11 diz: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. E é interessante que 3 vezes nós encontramos essa pergunta do salmista à sua alma. Nós vemos escrito no Salmo 42, verso 5, 42, verso 11, 43, verso 5. E neste questionamento, o salmista ele deu uma ordem para a alma dele. Vamos verificar? Salmo 42, 11, a parte B, que diz: põe a tua esperança em Deus. O que o salmista está falando para ele mesmo: ponha a tua esperança em Deus. Agora no Salmo 42, verso 5, a parte B diz assim: deposita toda a tua esperança em Deus. Observa, não é um pouco da tua esperança, não é somente a tua esperança. Ele fala: deposita toda a tua esperança em Deus. E no Salmo 43, verso 5, o salmista fala para si mesmo: deposita toda a tua confiança em Deus. Mas observe, é toda. Preste atenção ao que o salmista fala: coloque a tua esperança em Deus, deposite toda a tua esperança em Deus, deposita toda a tua confiança em Deus. O salmista, conversando consigo mesmo, ele chama ele a responsabilidade daquela pessoa que fala que serve a Deus, daquela pessoa que diz que teme a Deus, mas que na hora da tormenta tem que chamar para si, a confiar verdadeiramente, a colocar toda a confiança e esperança em Deus. O salmista ainda, ele nos mostra que ele tinha certeza da vitória, e a vitória ele receberia do Senhor. Vamos ver Salmo 42, o verso 11, a parte final, que diz: porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. O salmista está afirmando que a presença do Senhor estava com ele no momento de tormenta, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, e ele mostra a segurança, a confiança dele, quando ele diz: eu vou te louvar, ó meu Deus, porque a tua presença é comigo. No Salmo número 42, verso 5, a parte final, ele diz: pois ainda o louvarei
por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ele já está louvando, ele já está glorificando, ele já está agradecendo a Deus, mesmo antes dele ter o livramento, mesmo antes da vitória chegar, mas ele confiou que Deus, o Todo-Poderoso, daria vitória a ele. E no Salmo 43, o verso 5, a parte final diz assim: pois ainda o louvarei, ele é a minha salvação e o meu Deus. Você observou? Ele fala: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Deus. Nos 3 versículos que nós lemos, ele afirma que o Senhor é o Deus dele, é o que daria salvação, é o que daria o livramento. Mas também o salmista, ele conhecia em quem ele cria, quem ele servia, e mesmo estando passando pela tormenta, ele sabia que a vitória era certa, porque o Deus é o Deus do impossível, ele pode todas as coisas. Vamos nos lembrar de Jó no capítulo 42, verso 2, que diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Possivelmente o salmista conhecia a história de Jó, e Jó ele afirma: tu podes fazer todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é Deus que muda diagnóstico, o nosso Deus é Deus que muda tormenta, ele acalma a tormenta, ele transforma toda a maldição em bênção. No nosso texto base existe a afirmação que o salmista faz, que o Senhor reduziu a tormenta. Vamos vê-lo novamente, Salmo 107, verso 29, que diz: reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. E tem outra versão que afirma que o Senhor, ele faz cessar a tormenta, ele faz acalmar as ondas. E Davi, ele afirmou que o Senhor acalmou o rugido dos oceanos. Olha o poder do nosso Deus, é o poder do nosso Deus sobre a natureza, mas é o poder do nosso Deus sobre toda e qualquer situação. Salmo 65, verso 7 diz: tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Sabe, o nosso Deus é aquele que faz o leão ficar quieto. O nosso Deus é aquele que faz a situação que é desfavorável ser transformado em bênção para nós. As pessoas podem se levantar contra os servos de Deus, as pessoas podem agir contra o servo de Deus, mas a hora que Deus decide se posicionar, a hora que Deus decide agir, a Bíblia fala que ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Glória a Deus. E acalmar é tornar calmo, é tornar brando, é tornar sereno, é tranquilizar. E tem mais, é fazer perder a intensidade. E o nosso Deus tem todo o poder. Mas também a Bíblia mostra, através do salmista Etã, que o Senhor, ele amansa as ondas. Glória a Deus. Vamos conferir no Salmo 89, verso 9, que diz: dominas a insolência do mar bravio, quando as suas ondas se sublevam, tu as amansas. Sabe o que é amansar? É fazer ficar calmo, é fazer ficar dócil, é domar, é tornar calmo, sereno, apaziguar, é fazer sossegar. Quantas vezes nós falamos que as ondas têm se levantado contra nós, que a tormenta tem se levantado na nossa vida, e o que o Senhor fala para você: aquietai-vos, e você vai saber que Ele é Deus. Ele é o Deus que amansa, Ele é o Deus que acalma, Ele é o Deus que faz cessar a tormenta. Não sabemos quem escreveu o Salmo 107, segundo alguns estudiosos da Bíblia, foi escrito após o cativeiro babilônico, e o povo, ele deveria louvar ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. Vamos conferir? Salmo 107, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A bondade, a misericórdia do Senhor é imutável. Nós temos o favor do Senhor conosco, assim como
como o povo israelita teve, e o salmista ele mostra que Israel esteve entregue nas mãos do adversário, até como disciplina de Deus com aquele povo, um povo que era rebelde, um povo que a Bíblia fala que era indócil, um povo de dura cerviz, e eles passaram por grandes tormentos, por grandes sofrimentos, mas eles não foram destruídos, pois a boa mão do Senhor os resgatou. O salmista ensina que na tormenta, que diante daquela dificuldade, sabe o que os israelitas fizeram? Eles ficaram desesperados. Salmo 107, 28, a parte inicial que diz: então, em meio ao seu desespero, no meio da tormenta, no meio do desespero, aquele povo teve uma atitude, aquele povo se levantou e clamou ao Senhor. Salmo 107, 28, a parte B que diz: clamaram ao Senhor. Eles não aguentavam mais o sofrimento e eles clamaram ao Senhor. A Bíblia fala no Salmo 107, verso 6 o seguinte: e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Eles suplicaram, eles pediram, eles foram insistentes, eles rogaram, eles imploraram ao Senhor e o Senhor os livrou das dificuldades. E é interessante que esta afirmação do livramento deles, da salvação deles, aparece 4 vezes no Salmo 107, aparece no versículo 6, no versículo 13, no versículo 19 e no versículo 28, eles clamaram ao Senhor e eles foram livres das dificuldades. O rei Davi, ele também nos mostra que na dificuldade, que no sofrimento, ele invocou o Senhor, ele pediu para o Senhor dar a ele livramento. Vamos ver o Salmo 50, verso 15, que diz assim: invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. A experiência de Davi nos ensinando hoje que quando clamamos, quando rogamos, quando imploramos, suplicamos pelo Senhor, o Senhor nos livra, o Senhor nos dá glória, ou seja, o Senhor, ele nos exalta. Sabe também quem ensina isso? Moisés. E Moisés ensina que quem invoca o Senhor será honrado por ele. Salmo 91, verso 15 diz assim: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Olha o que o Senhor faz: eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu gosto muito desse salmo e nesta versão que diz assim: nos momentos mais difíceis eu estarei com você. Sabe por quê? Porque na hora que você está passando pela tormenta, na hora que você está passando pela dificuldade, é muito comum você achar que você está sozinho, que Deus te abandonou, mas o Senhor te mostra que você só tem suportado a tormenta porque é Ele que tem te sustentado, é Ele que tem te fortalecido e é Ele que tem passado com você. Não é na tua força, não é pela sua inteligência, mas é na força dele. É por Ele que você tem conseguido vencer. E quem clama, a Bíblia nos mostra que quem invoca encontra o Senhor. Salmo 55, verso 6 diz assim: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos invocar ao Senhor, porque o Senhor se deixa ser encontrado. O Senhor, ele passa conosco, o Senhor, ele se manifesta a nós, assim como o Senhor fez com os israelitas. Toda vez que os israelitas clamaram, toda vez que os israelitas imploraram, toda vez que os israelitas
invocaram o Senhor se fez presente. E o rei Davi, ele ensina que quem clama ao Senhor tem a presença do Senhor junto a si. No Salmo 145, verso 18 diz: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Como é bom você saber, na hora da angústia, na hora do perigo, clame ao Senhor, invoque ao Senhor, busque o Senhor, porque o Senhor está contigo. E o profeta Jeremias ensina que quem invoca ao Senhor recebe dele toda a atenção. Jeremias capítulo 29, o verso 12 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Como é gostoso quando você precisa, você clama, porque você sabe que ele te ouve, você sabe que ele está contigo, você sabe que ele tem poder para acalmar a tormenta. Por isso, acalme-se, porque o Todo-Poderoso, ele pode mudar esta situação. E o profeta Isaías ensina que quem invoca ao Senhor é atendido por ele. Isaías capítulo 65, verso 24 diz: antes mesmo de rogarem, eu os atenderei, ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. O nosso Senhor, ele está contigo. O nosso Senhor, ele quer que você o invoque, ele quer que você clame a ele quer que você busque a ele. É lógico, não somente nos momentos difíceis, mas nos momentos difíceis, o que o Senhor quer que você entenda é que ele está contigo. Louvado seja Deus. E os israelitas, durante a tormenta, eles clamaram ao Senhor e eles viram o agir de Deus. Salmo 107, o verso 28, a parte final, que diz: e ele os livrou de suas tribulações. É o nosso Deus, é o Deus misericordioso. Não é por merecimento nem dos israelitas e nem nosso, mas é porque o Senhor, ele é bondoso, ele é misericordioso. O favor dele nos alcança, a graça dele é maravilhosa. E o salmista, ele encerrou o Salmo 107 mostrando que o Todo-Poderoso, ele amansou, ele acalmou a tormenta, ele deu vitória ao seu povo. Salmo 107, verso 30, que diz: alegraram-se porque elas amainaram e ele os conduziu ao porto ansiado. Ou seja, alegraram-se porque o Senhor acalmou a tormenta. E outra versão diz assim: então eles se alegraram com a bonança, e assim ele os leva ao porto desejado. Nós devemos nos acalmar durante as tormentas que passamos, pois o nosso Senhor, ele continua o mesmo, ele é imutável e tem todo o poder para amansar a tormenta, para cessar a tormenta. Mas é necessário clamarmos, é necessário confiarmos. Salmos número 9, verso 10, Davi diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Glória a Deus. Nós devemos colocar as nossas tormentas, as dificuldades, os momentos adversos que estamos vivendo nas mãos do Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar na fidelidade dele, na bondade, na misericórdia dele para conosco. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É ele que vai fazer você vencer. Nós devemos colocar as tormentas que passamos no dia a dia nas mãos do Todo-Poderoso, mas é necessário nos mantermos fixos, é necessário colocar o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, pois nós encontraremos nele o tão desejado descanso para as nossas almas. Mateus capítulo 11, o verso 28 e o verso 29, Jesus nos faz um convite. Jesus fala: vinde a mim
todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Olha que promessa! Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Na hora da tormenta, não é para você ficar agitado, não é para você ficar desesperado, nem angustiado, mas é para você ter fé, para você confiar que o teu Deus é o Todo-Poderoso e Ele tem poder para mudar esta situação. Deixe que Jesus ajude você, deixe em Jesus as suas pesadas cargas, deixa nele as tristezas, as mágoas, as tormentas, as frustrações, deixa nele, sabe o que? Essa ansiedade que te faz mal, mas aprenda a clamar a ele com um coração verdadeiro, com um coração sincero e confiante, que dele vem a vitória. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 57, ele nos dá uma certeza, ele fala assim, contudo, graças a Deus que nos dá a vitória e por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou concluir este estudo com o ensinamento de Paulo, aonde ele nos mostra que mesmo nas tormentas, o nosso Senhor Jesus está conosco, o nosso Senhor Jesus nos conduz. Vamos conferir em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que diz, contudo, graças a Deus, que sempre, ou seja, em todos os momentos, Ele nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Diante das tormentas da vida, acalme-se, pois o Senhor está contigo, te conduzindo, te sustentando, te segurando com as poderosas mãos dele, e é ele que te dá a vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E se você não está inscrito, se inscreva. Não se esqueça também de dar o seu like, que o nosso bondoso Jesus, o nosso amado Mestre, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.